A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso do seu espaço no lugar do Silonei Monteiro. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente. Então, é com muita satisfação que estive hoje presente em mais uma ordem de início da pavimentação asfáltica na Avenida dos Imigrantes, dentro de um programa de incentivo ao acesso asfáltico, o PIA. Esse projeto é financiado através do ICMS, onde 25% ficam no município e os outros 75% vão para o Estado. Mas, nesse caso, retornaram para viabilizar a obra de pavimentação. De 11 trechos contemplados em todo o Estado, Farroupilha foi o único município que conquistou a aprovação em 2 trechos. Um feito que mostra a força da nossa cidade e o empenho da gestão em buscar melhorias concretas para a comunidade. Quero aqui também fazer um agradecimento especial às empresas que auxiliaram nesse processo, direcionando o seu ICMS para tornar o projeto possível. Trombini S.A., Tecnova, Bigfer, Estofados Itálias, Migra e Malharia Anselme. Essa união entre o poder público e o setor privado é o que garante avanço no município. O trecho em questão vai beneficiar diretamente os moradores do loteamento Vitória. Quem passa por ali sabe o quanto essa comunidade aguardava pelo asfalto. Quando falamos em melhorar a vida das pessoas, é justamente com obras como essa, que impactam o dia a dia na mobilidade e na qualidade de vida e até mesmo no desenvolvimento econômico local. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silonei. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. No seu espaço, som para o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, mais uma vez cumprimento a todos que estão na sessão, quero cumprimentar o Adamati. Eu vou seguir nessa linha do Silo Monteiro. Acho que o governo municipal tem entregue algumas obras importantes, tem iniciado outras obras importantíssimas. Eu estive presente no início de obras também ali no 1º de maio, né, uma obra importante, ali uma quadra poliesportiva, que era um pedido da população, não de agora, já de algum tempo. Esteve ali também meu amigo polícia, né, o Caleb Coelho, mais vereadores, Valandro, enfim, a bancada do PP esteve presente, e nós vimos ali aquela importante obra que se deu início, bem do lado de um condomínio em que a ex-vereadora Glória também ali entregou quando era secretária. O importante é dar a continuidade dessas obras, né? Porque quem ganha com isso é a população. Hoje nós vemos o início de obras agora de mais um asfaltamento que vai atender a comunidade, né? E esse governo está comprometido, né, em atender as demandas do plano de governo que assumiu. A gente vê outras obras avançando, né, a preocupação com a saúde desse município, que vai trazer à existência também um atendimento ampliado, né, na entrega do posto central, que vai se transformar num grande local de atendimento. Áreas, né, que estão sendo construídas, como a escadaria do 1º de maio, o Cruzeiro, que era uma reivindicação grande, né, e hoje a gente vê que avança. Eu acredito que é isso.
presidente, eu acho que essa continuidade de obras toda semana, né, sendo iniciado, com conclusões também entregues semanalmente, a gente vê o compromisso do Executivo com a comunidade. Então, hoje, destaco, isso são outros temas que nós vamos avançar também no decorrer dessa semana, próxima semana, mas quero destacar as obras que estão sendo entregues e que estão sendo iniciadas no governo Jonas Tomazini e Thiago Brunet. Obrigado, senhor presidente. Inclusive, queria colaborar aqui com o nobre colega, né? Tem uma ata de 1987, né, vereador Davi, onde a Associação dos Moradores do Bairro 1º de Maio solicitava, né, um espaço para o esporte e lazer. Então a gente vê a concretização, né, dessas demandas antigas aí sendo realizada agora na gestão, uma parte na gestão do Fabiano e outra parte agora na gestão do Jonas Tomazini. Então isso aí só engrandece a administração municipal. Era isso. Com certeza, Cilo, engrandece sim, porque é um pedido de décadas, né, e a gente vê hoje o comprometimento desse governo resgatando um pedido, né, do pessoal que mora no 1º de Maio, inclusive a presidente do bairro ali, muito contente, né, com a obra. Eu acredito que é isso. Continuidade, trabalho com competência para entregar as melhores obras à população. Obrigado, vereador. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, a Glória Menegoto e o Fernando Silvestrin, sempre presidentes desta casa também, e aos demais que nos prestigiam essa noite. Hoje eu venho a essa tribuna, na verdade, para convidar os meus colegas vereadores, vereadoras, para refletir sobre um problema, um assunto, na verdade, que eu acho que impacta toda a sociedade. E que assunto é esse? A violência contra a mulher. A gente ainda está no Agosto Lilás, né, no mês de agosto, onde a gente trabalha muito esse tema de combate à violência contra a mulher. Então, eu gostaria de falar sobre isso, porque esse tem sido um assunto que está muito recorrente na imprensa nacional, né, onde demonstra e mostra inúmeros casos de espancamento, né, em mulheres. E em qualquer lugar, em elevadores, nas casas, em academias, em estacionamentos. E isso é muito deprimente, porque é dentro também, mas é fora de casa, é em qualquer lugar, em todos os lugares. Algo que se tornou comum, banal, algo que se tornou normal perante os olhos de quem vê e muitas vezes não faz nada. Mulheres que são violentadas, oprimidas, agredidas, outras que nem denunciam, e não por falta de coragem, mas por medo dos seus agressores, por medo de uma sociedade que julga ao invés de acolher. E eu acho que a gente não pode admitir que quem já transformou a vida de uma mulher, de um adolescente ou de uma criança em um campo de guerra ocupe a função de servidor público, como se fosse um guardião da sociedade. A confiança pública é como um cristal. Uma vez trincado, não se recompõe. Nomear alguém condenado pela Lei Maria da Penha ou Lei Henri Borel para um cargo público é como colocar um lobo para vigiar o rebanho. Um contrassenso, uma violência simbólica contra todas as mulheres que lutam para sobreviver em um país onde o feminicídio ainda é uma ferida aberta, infelizmente. Por isso, eu protocolei nesta casa um projeto de lei que proíbe que esses agressores, essas pessoas, ocupem cargos no Legislativo e no Executivo. Essa lei não é apenas uma norma, mas é um muro de proteção. E eu quero inicialmente me dirigir aqui às minhas 3 colegas vereadoras, a Eleonora, a Glacia, a Fernanda, porque nós, de 15 vereadores aqui, nós somos as 4 representantes das mulheres nesse município. E eu quero pedir aqui para vocês, que vocês possam ler, possam estudar sobre esse projeto, e pedir também o apoio de vocês quando vier esta casa, então, para votação. Porque acho que é importantíssimo nós, enquanto mulheres,
falarmos sobre temas sobre temas que ferem, né, a vida de outras mulheres. Então, por isso, eu quero pedir aqui para vocês, mas também quero convidar os vereadores homens, né, a se somarem a essa luta, porque a violência contra mulheres, crianças e adolescentes de todas as idades passam pelas mãos de todos nós e de todos vocês também. Defender a mulher também é proteger a família. E com o olhar de todos aqui nesta casa, de todos vocês, Farroupilha dirá não para esses criminosos, porque eles são criminosos. É um recado firme de que o poder público não será refúgio para agressor. Eles não podem achar que terão refúgio em um cargo. Porque quem já violou a dignidade de uma mulher, de uma criança ou adolescente, não tem condições morais de representar uma sociedade, representar um povo, seja o cargo público que for. Que fique claro, cargos públicos são espaços de confiança. Confiança do povo, confiança das pessoas. E confiança não pode caminhar de mãos dadas com violência. Por isso, esse projeto é extremamente importante, na minha opinião, para a gente debater enquanto sociedade. E aprovar esta lei é escolher o lado certo da história, é dizer às mulheres, crianças e adolescentes, vocês não estão sozinhos. Vocês têm o nosso apoio e o nosso olhar aqui nesta casa. Além disso, eu quero também falar hoje sobre um outro projeto de lei que eu também protocolei, que é sobre a Semana das Altas Habilidades e Superdotação, que eu já falei em outro momento aqui, mas eu gostaria de usar o meu espaço hoje para falar um pouco mais sobre esse projeto, que institui a Semana Municipal, então, das Altas Habilidades e Superdotação, a ser celebrada anualmente na semana do dia 10 de agosto. E por que 10 de agosto? Porque este dia é internacionalmente, na verdade, falado sobre altas habilidades e superdotação. Então, na minha opinião, é importante que seja, né, nesse período para a gente estar falando, para a gente estar debatendo. E esse projeto visa o quê? Tem como objetivo, então, promover palestras, seminários, campanhas, para que a gente mobilize as pessoas e consiga falar cada vez mais sobre o assunto, que é muito importante e que a gente, né, precisa também levar informação, dando maior visibilidade para o tema, reforçando os direitos já assegurados, porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 13,5% e 5% da população apresenta altas habilidades e superdotação. Então, é uma forma também, né, da gente avançar aqui em políticas públicas, entendendo que uma das principais barreiras é o desconhecimento e a dificuldade de acesso à informação sobre o tema. Nós, né, somos vereadores, a gente não sabe tudo, mas a gente vai estudando do decorrer que chega as demandas para a gente, né? Eu também não tenho tanto conhecimento sobre o tema, mas eu escuto muitas mães, Adamati, que chegam até o meu gabinete e falam sobre este tema também. Então, acho que é importante a gente refletir e criar nesta casa, então, né, uma lei, com um projeto de lei, uma semana que fale disso. Por quê? Para a gente incluir essas pessoas. Porque, através dessas ações temáticas, como palestras, seminários e atividades educativas, o objetivo principal é de refletir sobre a superdotação, valorizar socialmente crianças e jovens com altas habilidades e implementar estratégias eficazes para o seu atendimento e acompanhamento. A gente sabe que, muitas vezes, nos atendimentos da educação, de saúde, enfim, a gente não tem ali das profissionais, e eu acho que isso não é uma culpa das profissionais, mas tem muitos casos acontecendo ao mesmo tempo de inclusão, então as pessoas precisam se atualizar cada vez mais sobre os temas, e muitas vezes não tem essa informação, não tem no conhecimento para estar atuando de forma individual com cada criança, né, que tem essa necessidade dentro da sala de aula ou num atendimento de saúde. Então, senhor presidente, eu acho que é importante a gente debater esse tema também aqui nesta casa, por isso eu entrei com esse projeto. Por hoje era isso. Obrigada. Obrigado, vereadora. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência e os demais eminentes parlamentares dessa casa. É um prazer estar aqui, minha última semana. Os que já foram mencionados no protocolo, sinto-se todos cumprimentados e agradecido pela presença de vocês aqui. TV, em nome do Leandro,
A Fran traz um assunto importante e está virando uma moda no nosso país. As mulheres cada vez mais sendo espancadas, sendo violentadas pelos homens. Isso é lamentável. Teve uma médica dias atrás que foi espancada no dia do seu aniversário por um namorado. 6 minutos batendo até quebrar a mão dele no rosto de uma médica. É um absurdo. A lei, como disse dias atrás o vereador Darlan de Jesus, é uma lei muito branda, né? Uma lei muito simples, porque o agressor tem que ser punido, tem que pagar, e pagar muito pelo que está fazendo por um ser humano, uma mulher que está aí para alegrar a vida do homem. O que seria do homem sem uma mulher? O que seria de uma família sem uma mulher, né, doutora Leonora? É isso que está acontecendo no nosso país. Eu venho nesse tema e trago hoje um pouco sobre o esboço do projeto Sugestão, que já foi destinado ao Poder Executivo. Em 2023, 2022, aconteceu em Blumenau um ataque numa creche, e isso chocou todo o país. E teve também em outros estados e outras cidades semelhantes a esses ataques às creches aonde ficam as nossas crianças. Eu, como pai, neste momento, uso essa tribuna com essa preocupação que o nosso município possa, de fato, criar um programa que possa dar a segurança às crianças, aos profissionais e também aos pais que estão trabalhando, produzindo, enquanto as crianças estão nas escolinhas do município. Esse programa visa assegurar que as escolinhas estarão dentro desse programa sendo monitorada pelo poder público e também, especialmente, com acesso mais rápido à nossa segurança, onde se fala da Brigada Militar. Esse projeto já está sendo lei em outros municípios e eu vou ler ele aqui para que o líder de governo possa dar uma atenção, conversar também com a secretária. Sei que tem custo, mas quanto vale uma vida? 4 vidas se foram nesse atentado lá em Blumenau. 4 crianças. Quantas famílias, né? Quantas se terminou nesse mesmo tempo? Antes do julgamento, quem fez o ataque, o acusado ele recebeu 220 anos de cadeia. Talvez não fique 20 anos e vai estar solto logo ali na frente pela justiça do nosso país. E antes do julgamento, uma das mães não aguentou, né? Morreu antes de ver o assassino ser condenado. Fica criado o Programa Municipal Escola Segura no âmbito da Rede Municipal de Ensino Municipal de Farroupilha, com o objetivo de garantir integridade física e emocional dos alunos, professores, servidores e demais membros da comunidade escolar. Artigo 2º, o programa abrangerá as escolas municipais e as escolas de educação infantil conveniadas com o município, que prestam um excelente trabalho. Artigo 3º, o município poderá firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de viabilizar a contratação de policiais militares da reserva para atuarem como os agentes de segurança nas unidades escolares da rede do município e conveniadas, conforme a demanda identificada pela secretaria competente. Artigo 4º, fica autorizado que o custo com a segurança escolar nas escolas de educação infantil conveniadas ao município seja incluído no cálculo do valor da vaga adquirida pelo poder público. Hoje o poder público compra a vaga na escolinha, mas dentro desse programa terá que ser feito um cálculo para que a escolinha possa contratar um segurança, possa colocar ou na CLT ou uma contratação privada para que possa estar ali atuando, dando a sua vida para salvar os anjos que ali estão. Parágrafo único. Para fins do disposto do capítulo, o valor destinado à segurança deverá ser justificado e detalhado no plano de trabalho da instituição conveniada, sendo analisado e aprovado pela Secretaria Municipal de Educação. Artigo 5º. Todas as unidades escolares abrangentes por este programa deverão dispor de profissionais qualificados para a segurança escolar, com comunicação direta com as centrais de emergência e com os setores estratégicos da unidade. Parágrafo 1º. Quando houver vigilância privada, poderá ser disponibilizado equipamentos não letais, rádios, comunicadores, outros meios adequados de defesa e comunicação. Aqui é uma sugestão. Dentro de um programa de estudo entre secretaria e as escolinhas e as
os órgãos e autoridades do município devem aqui analisar o que cabe ser ajustado ou não. Artigo 2º. Cada escola deverá contar com ao menos um servidor adicional treinado no uso do sistema de comunicação interna. Artigo 3º. A contratação da segurança deverá observar a legislação vigente e as normas técnicas aplicáveis. Artigo 6º. Todos os profissionais da educação, inclusive os terceirizados e conveniados, deverão receber treinamentos para situação de emergência como incêndio, invasão, conflito interno e outras ocorrências de risco. Parágrafo único. O treinamento poderá ocorrer nas unidades escolares ou em locais externos dentro do período letivo. Artigo 2º. Os alunos também deverão ser orientados conforme sua faixa etária, durante o período de aula, sobre o procedimento de segurança e evacuação. Não estamos longe. Talvez nunca vá acontecer em Farroupilha, talvez, e espero que nunca aconteça. Talvez nunca ia acontecer em Blumenau e em outras cidades, mas aconteceu. Hoje, o lado obscuro da internet, acontece tantas coisas. Jovens se mutilando, jovens que através de um aplicativo ou de uma orientação da internet matam os pais. A gente tem que prever. E nesse sistema de prevenção, evitar o pior. Artigo 2º. Artigo 7º. Todas as pessoas que acessarem as dependências escolares, exceto os alunos e servidores da unidade, deverão ser identificados à entrada da escola, com o registro das informações em sistema próprio, observando a legislação de proteção de dados pessoais. O último atentado aqui no Rio Grande do Sul, entrou um jovem lá e fez vítimas. Tem que ter portão fechado. Só entra com identificação, com a segurança, botão de pânico, treinamento. Artigo 8º. Em caso de construção nova ou reforma, ou ampliação da unidade escolar, deverão ser observadas as seguintes diretrizes de segurança: layout com acesso restrito de visitantes direcionados à secretaria, isolamento físico entre estacionamento e espaço de ensino, separação funcional de área administrativa, pedagógica e de serviço, posto de vigilância com acesso ao sistema de monitoramento, câmeras com monitores limitados a 16 canais cada. Esse projeto está baseado nesses moldes, mas dentro do nosso município talvez deverá ser mais ou deverá ser menos. Espaço exclusivo para armazenamento de materiais, acesso de serviços por portão externo, sempre que possível, sistema de comunicação interna entre sala de aula, setores administrativos, sistema de alarme sonoro para emergência. Artigo 9º. O município deverá elaborar e manter atualizado um plano de contingência escolar para eventos críticos, em articulação com os órgãos de segurança pública e defesa civil. Artigo 10º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta própria, dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se necessário. Tem gasto? Sim, mas é investimento nas vidas. Hoje, se fosse o município ter que arcar com todas as vagas, quantas escolas municipais de educação infantil deveria ser construída? E hoje, nessa parceria de compra de vagas, que prestam um serviço para o município, elas estão prestando um serviço, o município deve dar mais condições. Então, a ideia é somar. Nós estamos aqui de passagem, tanto eu quanto todos os demais vereadores, pelo seu tempo de permanência no mandato, mas todos com o mesmo objetivo, pela mesma cidade. A gente não faz aqui, não dá o melhor de si por Caxias do Sul, nós damos o melhor de si pela nossa cidade, pelos nossos projetos que são em prol da nossa comunidade. Então, esse projeto ele já entrou, já foi como sugestão, lido no expediente da outra semana, e eu estarei acompanhando e ansioso para que o município possa dar sequência, algo parecido, similar, para dar segurança aos nossos munícipes. Tenho 5 minutos, presidente, vou falar um pouco ainda do assunto da água, porque não podemos esquecer. Eu saio de um assunto importante que é a segurança nas escolas, mas entro no outro assunto tão quanto importante quanto esse, porque a água é o bem mais precioso de todos nós. E o vice-prefeito
Thiago Brunet, e na época era presidente da casa, em 2018, e tantos outros dias aqui nessa sessão, nessa casa legislativa, ele falou e levou este assunto para a comunidade, defendendo o fim da Corsã e sim um novo plano para a Farroupilha. Qual é o novo plano? Municipalização ou uma nova empresa administrar? Tudo isso está registrado nas atas aqui da casa. Eu vou ler um pouquinho sobre a ata 3.816, dia 19/2 de 2018, onde ele fala, ele briga aqui nessa casa para que a Corsã possa ser encerrado o contrato e que nova companhia ou uma municipalização pudesse tomar conta desse líquido tão precioso que é a água. Aqui fala, entre os assuntos da noite, ele fala aqui, pelos meus estudos e pelo que eu conheço, a Corsã não tem o cacuete de tratar esgoto nesse município e nem em outro município. Todos os municípios em que houve tratamento de esgoto pela Corsã, cito aqui Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre, cito aqui também municípios grandes, foram municípios que municipalizaram a água, ou contrataram uma outra companhia para fazer o tratamento de esgoto. Então, eu hoje, defendo sim acabar com a Corsã, defendo sim a municipalização da água, defendo 6 meses da minha vida profissional, eu trabalhei no Nordeste, onde realmente ficava 6 meses sem chover, onde tu pegava um gurizinho, 6 meses, nada, 6 anos sem chover, tinha localidades lá que não vinha água. Então ele fala um monte de coisa aqui, eu vou para as partes que temos que fazer mais projetos, temos que estar mais presente com a população, porque eu faço uma crítica aqui, e a crítica é contra a Corsã, pelo fim do contrato da Corsã. Então fala muito nas atas que tem na casa, e eu fico pensando como é que ele mudou esse posicionamento. Se ele se elegeu muitas vezes falando que era o fim da Corsã, está num poder que pode mudar agora a história e não vai fazer. Não estou falando que é melhor a municipalização ou uma nova empresa. Tem que ser feito um estudo, investido num estudo para ver a viabilidade. Foi feito um trabalho excelente aqui da comissão, que trouxe os apontamentos já relatados pelo vereador, que foi o presidente Davi desta comissão, junto com os demais colegas, e apontou o que tem que ser feito. O que o governo tem que fazer é seguir este trabalho já realizado para tomar a melhor decisão. Para que vocês, colegas vereadores, não sejam os cúmplices se isso não der certo. Uma parte, vereador. Uma parte é vereador Juliano Balgart. Importante a tua fala, me somo sobre o seu projeto, parabéns, e sobre a Corsã. E nessa ata tem uma fala emblemática, até tem que fazer um card, assim, um banner, do vereador, agora atual vice-prefeito. Viram, abre aspas, viram que a água dava lucro. Bom, se dá lucro, a água, vamos ficar para nós. Mas o que aconteceu agora que o vice-prefeito sentou outra cadeira e esqueceu que ele defendia? Ora, senta aqui na Câmara, pau na Corsã, CPI lá, defende? Meio contraditório, as narrativas não fecham. Obrigado pela parte, vereador. Eu li todo o contrato mais de 3 vezes. Todo o contrato, que são 48 páginas, e tem coisas que a Corsã não vem cumprindo com o contrato. Tem documentos que mostram, e não é nada contra o Álvaro, ou nada contra os outros funcionários, mas sim contra a Corsã. Então ele fala muito aqui na ata sobre isso, e eu continuarei levando este assunto, presidente, e essa casa tem que tomar a melhor decisão, e a melhor decisão é ter um estudo para que o próprio prefeito Jonas não seja ali na frente responsabilizado. Que esse erro de 2008, que poderia ser algo bom, que foi acreditado que seria um contrato, não foi cumprido. E se a mesma empresa continuar, não será cumprido por 37 anos. Obrigado, vereador. Convido o partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Fernanda Correia.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a todos que nos acompanham ainda aqui presente, servidores da casa, a imprensa, em nome do Leandro Adamati, e todos que nos acompanham pela internet. Hoje eu uso essa tribuna, na verdade, porque eu quero me manifestar a um ponto positivo que ocorreu na semana passada, que foi, né, a satisfação de ver o início das obras da quadra poliesportiva do bairro 1º de Maio, aonde, num passado não muito distante, aquele local ele era acumulado assim de lixos e nas redondezas havia famílias que invadiam aquela área. E, graças a Deus, a um trabalho contínuo da Secretaria da Habitação, né, essa situação ela foi contornada. O local hoje a gente vê limpo, a ocupação irregular foi impedida e vemos ali, né, ao entorno do condomínio Vista do Vale, aquela área limpa e as famílias contentes por estar ali. E eu tenho muito orgulho aqui, na verdade, de lembrar, Glória, vou citar você, Glória Menegotto, que na época, enquanto secretária da Habitação, e não só a Glória, mas toda a sua equipe, que trabalharam muito, muito mesmo, para que aquele projeto do condomínio Vista do Vale saísse do papel. E ver os 220 apartamentos, né, para aquelas famílias vivendo com dignidade, é muito emocionante ver o quanto aquela área lá se transformou. Hoje ela está linda, habitada, e em breve a gente vai ver lá o espaço, né? Não só para a prática de esportes, mas convivência entre amigos e famílias. Então, isso para mim é um exemplo muito claro de um trabalho em conjunto e de comprometimento. Mas, por outro lado, como é o papel do vereador, fiscalizar, eu estive visitando no bairro Medianeira a quadra poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Nossa Senhora da Medianeira. Uma quadra que foi muito utilizada, né? Uma quadra entregue no ano de 2020 e que hoje ela está totalmente abandonada. A quadra está depedrada, tomada por moradores de rua e sem qualquer cuidado algum do poder público. É um verdadeiro desperdício de dinheiro público. Um espaço que poderia estar ali beneficiando a comunidade está sendo destruída diante dos nossos olhos. É um pecado. É lamentável. E por quê? Será que o motivo é porque foi construída por outra gestão? Ou porque a quadra é semiaberta? Aliás, eu não quero nem acreditar em nenhuma dessas hipóteses, tá? Porque a quadra do 1º de Maio, poliesportiva, também será semiaberta. Provavelmente, esse modelo é exigido pelo governo que financia a obra. E está tudo bem. O que não pode acontecer é o abandono. Eu até gravei um vídeo para expressar minha indignação sobre a quadra lá do bairro Medianeira. Acredito que muitos já devem ter visto nas minhas redes sociais. Então, eu peço à administração pública que tome providências para preservar e conservar essa quadra poliesportiva. Eu falava muito aqui do arroz e feijão. E vou repetir hoje, novamente. Início de obras é bom, a gente tem que aplaudir. Mas a gente tem que fazer o arroz e feijão na nossa cidade. Ali também teve investimento público, gente. O dinheiro do cidadão que merece respeito a uma boa gestão. E aí eu entro naquela pergunta que já muito foi feita aqui. Cadê os nossos guardas municipais? Afinal, uma das principais funções deles é o quê?
zelar pelo patrimônio público. Então, já adianto aqui que vai ser mais um requerimento que a gente vai estar apresentando, né, para a administração, para tomar as providências e melhorias da quadra do bairro Medianeira, um bairro que é um dos mais antigos, né, do nosso município e que clama aí por melhorias. Então, é mais uma demanda urgente que, como vereador, eu me sinto na obrigação de buscar a solução. Os lugares de lazer que a gente tanto fala aqui não devem ser lugares de insegurança. E volto novamente também a falar do tema água, que nem o colega vereador Catafesta. Pois eu recebi, via WhatsApp, a gravação da entrevista de 2 políticos, né, que estiveram numa rádio local da nossa cidade, aonde afirmaram mais uma vez que está totalmente descartada a municipalização da água. Pois bem, meu pensamento é que, se não estão dispostos a ouvir uma população de quase 80 mil habitantes, então realmente parece que esperam que estejamos aqui apenas para concordar, sem questionar nada, como se devêssemos apenas dizer amém às decisões de quem se acha dono do poder. Um deles chegou até a dizer que não foi eleito para intervir na Corsã, ou seja, numa empresa privada. Mas não podemos esquecer que existe um contrato de 25 anos, vou repetir novamente, que nem muitas vezes já foi falado aqui, um contrato de 25 anos com essa empresa, que já foi leiloada e, portanto, tem, sim, a obrigação de dar explicações à população sobre o que deixou de cumprir durante os 17 anos que está aqui prestando serviço. E não cumprindo as suas obrigações, continuou recebendo por isso. O curioso é que, em entrevistas anteriores, o nosso vice-prefeito mencionou que a empresa tinha lucro mensal de quase 2 milhões. Em outro momento, ele disse que o lucro era 1 milhão. Afinal, qual é o valor real? Ele próprio demonstra não ter clareza nos números. Por isso, aqui, a gente defende a CPI, para investigar todos os detalhes antes de tomar qualquer decisão. Só vemos falar na assinatura do termo de aditivo. E se estão falando em aditivo, significa que o contrato ainda está em vigor. Ou estou enganada? Porque nem parece que eles sabem exatamente qual a situação jurídica desse imbróglio que está aí. Outro argumento levantado novamente, que me deixou muito chateada na semana passada, e novamente foi falado, é que municipalizar a água é criar cabide de empregos. E que isso contraria a promessa de campanha, que é enxugar a máquina pública. E representar um governo de centro-direita. Mas vamos ser sinceros, quem está politizando essa discussão são eles mesmos. Ficam tentando rotular a todo momento esse discurso de direita contra esquerda, como se isso tivesse alguma coisa em relação com a nossa água, com o nosso futuro, com a qualidade da vida das próximas gerações. Eu sou do União Brasil, e todos sabem que o União Brasil é um partido de centro-direita. Mas, como eu já disse aqui outras vezes, eu não estou aqui para fazer política partidária com um tema tão sério. A questão é muito maior que isso. Trata-se da sobrevivência, do acesso de um bem essencial e do nosso direito como cidadãos. E mais, por que tanta pressa em assinar esse termo de aditivo? O que será que existe nesse contrato que não querem que a gente saiba? Um deles chegou a afirmar na entrevista que, se quisessem, poderiam assinar o aditivo sem passar pela Câmara de Vereadores, como foi feito em 297 municípios do estado, que assinaram sem consultar a população, sem debate algum. Simplesmente entregaram a concessão à EGEA.
porque a empresa teria prerrogativas para isso. O que eles não falam é que muitos desses municípios hoje estão arrependidos e que querem desistir, mas já é tarde demais. Assinaram e agora não tem como voltar atrás. Outro ponto gravíssimo da entrevista foi ouvir o vice-prefeito dizer que não temos pessoas com capacidade, inteligência ou preparo para lidar com o tema. Isso é um desrespeito imenso com a população de Farroupilha. Nós temos aqui grandes empresários, empreendedores, professores, técnicos, advogados, médicos, profissionais de todas as áreas. Pessoas preparadas, competentes, que contribuem diariamente para o desenvolvimento dessa cidade. Generalizar a população como sem capacidade é, no mínimo, vergonhoso. Eu finalizo aqui, e é importante lembrar também que um dos políticos na entrevista deixou muito claro que a decisão final está na mão do prefeito. Chegou até a parabenizar o prefeito e o vice. Só esqueceram de informar uma coisa, e eu peço que eles comecem a falar sobre isso. Quando vai começar o fechamento dos poços artesianos? Muito obrigado, senhor presidente. Uma parte ao colega vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano. Obrigado pela parte, vereadora Fernanda. Parabéns pela sua fala, pela sua explanação claríssima. Eu quero tentar, nesse minuto, condensar. Primeiro, sobre a quadra do Medianeira, é lamentável, né? Porque o projeto foi desenvolvido lá pelo governo Bareta, foi colocado na prática pelo governo Clayton, e o espaço foi abandonado no governo Feltrin e dado sequência. Porque está abandonado, é dinheiro público. Eu lamento. Parabenizo o governo que conseguiu um recurso e vai fazer lá no 1º de Maio, importante bairro, mas me soma ao pedido da vereadora Fernanda, nós precisamos, sem sombra de dúvidas, um olhar para aquele espaço. Precisa lá um cuidado, está abandonado, e é só passar agora, sair da sessão e lá que vai ver tudo que tu relatou no vídeo. E quanto à questão que tu traz da manifestação do vice-prefeito, realmente ele desqualificou as pessoas de Farroupilha. A Farroupilha é feita por muitas mãos e por muitas origens. E as pessoas que aqui nasceram, elas têm um histórico. E por que, só para mim concluir, senhor presidente, e por que colocá-las numa condição de inferioridade? Quanta coisa que foi construída e é construída dia após dia? Um pouquinho mais de respeito com Farroupilha e os farroupilhenses, senhor Thiago Brunet. Obrigado. Obrigada, colega vereador Juliano. E uma parte ao colega vereador Catafesta. Uma parte ao vereador Catafesta. Na ata aqui do vereador, então, presidente e hoje vice-prefeito Thiago Brunet, ele fala que a gente tem o entendimento que a Corsã tem lucro com a água em Farroupilha. Foi falado nos meios de comunicação que a Corsã tem um retorno financeiro de 1.700.000 por mês. Farroupilha, isso dá 20 milhões por ano. O lucro dela gira em torno de 40%, ou seja, 8 milhões. Então, 8 milhões o município, o que a Corsã faz? Ele pede aqui. E aqui ele fala no final da ata 4.177, de 2022, dia 14/3, que ele defende uma CPI para saber aonde estão indo os investimentos que Farroupilha arrecada e investe em outros municípios e não em Farroupilha. Ele defende a CPI e hoje ele não quer mais saber. É o momento, Thiago Brunet, de você, como vice-prefeito deste município, que se elegeu também em cima da água, e hoje você está traindo os teus eleitores que votaram porque você defendia a água. Você que pediu para trazer a água suja aqui para casa e nunca deu atenção para essa comunidade. É o momento de analisar o que você já falou no passado. Estudo antes de fazer qualquer assinatura. Obrigada, colegas vereadores, pela contribuição, e também digo que Farroupilha é uma construção diária de mãos que trabalham aí no seu cotidiano para fazer a nossa cidade crescer. Então, que fique o recado aí, espero que o vice-prefeito tenha mais respeito com a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite novamente a todos. Já tinha cumprimentado antes, e agora cumprimento novamente a todos. Bom, hoje vou falar sobre as nossas crianças.
porque ontem celebramos uma das fases mais puras e significativas da existência humana, o Dia da Infância. E hoje, o Dia Nacional da Educação Infantil. Uma data que nos convida à reflexão e ao compromisso com o presente e o futuro das nossas crianças. A infância é uma fase única, que deve ser vivida plenamente. Mais do que um simples caminho que molda o que seremos no futuro. Ele é um tempo que tem o valor por si mesmo. Cada brincadeira, cada descoberta, cada gesto de afeto e cada cuidado recebido define quem nossas crianças são hoje e quem poderão se tornar no amanhã. E este é um compromisso que deve ser das famílias, da escola, da sociedade e desta Casa Legislativa. Como a professora que sou, não posso deixar de expressar a minha profunda preocupação com o futuro das nossas crianças. Sabemos que é na família que elas encontram o primeiro amparo, o afeto, a segurança de que precisam. No entanto, também sabemos que, infelizmente, muitas vivem em contextos marcados por abuso e violência, seja ela sexual, verbal, psicológica. E é isso que preocupa a gente profundamente. Essa fase da infância é decisiva. É nesse período que moldamos valores, formamos o caráter e guiamos nossos pequenos para que cresçam com confiança, sabedoria e na certeza de que podem ser adultos seguros, conscientes e com propósito. Mas como esperar adultos confiantes e íntegros se falhamos na hora de protegê-los e conduzi-los em sua fase mais sensível e essencial? Cuidar da infância é tarefa de todos nós. Cabe às famílias, no anseio do lar, oferecer amor, proteção e orientação. E o que eu falo aqui hoje, quando a gente ama o filho que tem, não é só dizer sim. Muitas vezes amar significa saber dizer não na hora certa. Muitas e muitas vezes, eu falo porque sou mãe também. Dói para a gente dizer o não para um filho. Mas se a gente sabe que é para proteger, temos que saber aprender a dizer não. As escolas também proporcionaram um ambiente acolhedor, de respeito e aprendizado. E a sociedade, como num todo, especialmente aqui, esta Casa Legislativa também, garantir que existam políticas públicas eficazes, fiscalização, acolhimento e proteção real a cada criança. Promover uma infância saudável, segura e feliz é plantar as sementes de um futuro mais justo, mais humano e mais promissor. Que possamos todos nós lembrar diariamente da importância de zelar por nossas crianças, respeitando seus direitos, ouvindo suas vozes e garantindo-lhes o espaço e o tempo de que precisam para ser apenas o que são, crianças. Quero também aqui ocupar esse espaço e aproveitar para deixar a minha gratidão e os meus parabéns também aos feirantes, pois hoje celebramos o Dia do Feirante. Essas pessoas que, com muito esforço e dedicação, oferecem à nossa sociedade o melhor dos seus produtos. São homens e mulheres que acordam muito cedo, enfrentam desafios e, com muito amor e carinho, trabalham para levar qualidade para a mesa de tantas famílias. Que nunca falte o reconhecimento a esses profissionais, que com sua simpatia e atendimento acolhedor,
tornam nossas feiras um espaço de convivência, saúde e prosperidade. Quero deixar aqui o meu abraço, o meu sincero reconhecimento e gratidão por tudo que fazem pela nossa comunidade. Era isso, senhor presidente? Pode falar. Uma parte, o vereador Catafesta. Uma parte, o vereador Catafesta. A vereadora traz um assunto importantíssimo, quero parabenizar a sua fala. E realmente a preocupação hoje de criar os filhos de uma maneira que possam ir para o mundo e dar a nós pais o maior orgulho, né? O maior orgulho. E a educação é de casa. Muitas vezes a gente vê nos noticiários os alunos batendo nas professoras. Antigamente não existia isso, né? Não existia porque está faltando em casa a essência de pai, a essência de mãe, da educação de casa para depois para a escola. A escola tem que aprender outros assuntos, a educação é em casa. Parabéns por trazer esse assunto, vem em conta também o projetinho que eu apresentei aqui, fala de segurança, fala de criança, fala da infância, né? É o passo inicial da vida. Quero cumprimentar o vosso esposo que está aqui, ex-presidente dessa casa, meu colega, vereador, colega secretário, Fernando. E a Glória também. Tivemos o orgulho de estarmos juntos lá, trabalhando em prol dessa comunidade. Parabéns, vereadora. Bela fala. E aos feirantes e agricultores, sem vocês não tem alimento, né? Parabéns também. Uma parte é o Juliano Balgatti. Uma parte é o vereador Juliano Balgatti. Vereadora Glacy, obrigado pela parte, parabéns. É um tema importante, a infância, sem sombra de dúvidas. Eu concordo contigo que a gente precisa debater, precisa ter políticas públicas, mas a gente precisa voltar uma atenção, um cuidado às famílias. As famílias têm que exercer na íntegra seu papel, como cuidar, dar atenção. Muitas vezes, as crianças, elas não têm questões básicas, como atenção, carinho, o limite, a educação. E isso chega lá na ponta na escola. E aí tem um conflito social. Porque a criança não vai conseguir conviver porque lá vai ter regras, vai ter outra forma de viver. Então, por isso, eu concordo com o que a Catafesta diz, a escola é o lugar de aprender muitas coisas, mas o básico do básico, a família precisa. E a gente vê que tem problemas estruturais gravíssimos na sociedade acerca da família. Então, parabéns pela temática, conte conosco nessa jornada. Obrigado. Obrigado pelas contribuições dos meus colegas vereadores. Concordo também que hoje o que falta, às vezes, é a base familiar, né? Muitas vezes, que nem eu falei já na minha fala, os pais pensam que dizer só sim é amar os seus filhos. E amar os seus filhos, muitas vezes, é preciso dizer não, mesmo que doa lá no coração, de dizer um não para o seu filho. Mas é dessa forma que a gente conduz crianças, que hoje, crianças, mas uns jovens e adultos, depois, com um propósito, né? Que vão ter um caráter, a formação do caráter, na verdade, é lá na infância. E aí vem das famílias, a gente dá sequência na escola com o ensino, e a sociedade, no todo, tem que nos ajudar a conduzir, porque, afinal de contas, as crianças é o futuro do nosso Brasil. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereadora Glacy. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.